Oi, gente. O tema do vídeo de hoje é a Trindade. Um Deus que se manifesta em três formas distintas. Vamos lá. Convido a vocês a abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que está escrito assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E lá em Isaías 43, capítulo do versículo 10 ao 11, está escrito assim: Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Nesses dois versículos nos mostra que existe apenas um Deus, um único Deus. Agora, convido vocês a ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está escrito assim: Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E lá em Isaías 6, quando Deus diz assim: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Note que há uma pluralidade quando Deus diz quem há de ir por nós. E lá em Gênesis, quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que pluralidade é essa? Por que Deus fala assim? Porque essa pluralidade quer dizer o Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Três que se formam em um. Lá em Lucas 3:22, nós vemos nessa passagem bíblica a manifestação dos três juntos em forma diferente. Está escrito assim, lá em Lucas 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Quando Jesus está lá no Rio do Jordão para ser batizado, quando ele desce as águas, o Espírito Santo, em uma forma de uma pomba, desce sobre o ombro dele. E Deus lá do céu diz: Esse é o meu filho amado. Vemos num versículo a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Isaías 9:6, um versículo que fala sobre a vinda de Jesus, está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Note que nesse versículo, Jesus é chamado de Deus Forte. Na Bíblia, ele foi chamado de Deus Forte. Ele não é apenas um homem. Ele não foi um homem mortal, apenas um homem que veio aqui, morreu e se acabou. Ele é um Deus forte. Ele é referido como Deus. E o Espírito Santo, ele também é referido como Deus na Bíblia. Lá em Atos 5, do 3 ao 4, está escrito assim: E disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficará para ti, e vendido não estará em teu poder, porque formastes este desígnio em teu coração. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Note que no versículo 3, Pedro diz: Por que mentiste ao Espírito Santo? E no versículo 4 ele diz: Não mentistes ao homem, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é referido como Deus. Todos três são um ser divino que se formam e são um único Deus. Três que se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Cada um é distinto do outro, mas eles são perfeitos em caráter. Eles são em perfeita harmonia. Eles formam um único Deus e não três deuses, em total harmonia e em total cooperação. Esse foi o tema do vídeo de hoje, a Trindade. Eu peço a vocês que me ajudem a compartilhar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, em todas as redes sociais que você tiver.
E quem ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva. Deixe aí seu joinha se vocês gostaram. E deixe seu comentário aí, falando o que vocês acharam do vídeo. Tchau, gente. Esse foi o vídeo sobre a Trindade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.